Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Meu nome é Diana, eu faço parte da gerência de programação mensal e irei conduzir essa primeira reunião semanal de programação da operação do mês de agosto. Conforme nossa rotina, essa reunião ela vai ser dividida em 3 blocos e, ao final de cada bloco, a gente faz um intervalo de 5 minutos para a análise das perguntas recebidas. Voltando do intervalo, responderemos as perguntas e retomaremos com as apresentações previstas para essa reunião. Lembro que essa reunião ela é gravada e ela é disponibilizada no YouTube no início da semana que vem, e a apresentação em si ela é disponibilizada ainda hoje, após a finalização da reunião, no produto específico do Sintegra. Então, passando rapidamente pela agenda, essa semana não temos nenhuma apresentação extra, então, seguiremos com apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia no primeiro bloco. No segundo bloco, temos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. E, por fim, no último bloco, a gente finaliza, então, com as apresentações da Gerência de Programação Mensal e da Gerência de Programação Diária. Então, agora vamos dar início às primeiras apresentações dessa reunião. E, para começar, eu chamo o G. Anderson para falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Aqui compartilhar. Bom, começando aqui pela precipitação, né, dessa semana operativa, tivemos aí a atuação de área de estabilidade e a passagem de uma frente fria lá na região sul do Brasil, onde gerou precipitação nas bacias daquela região. Essa frente fria ela avançou pela região sudeste, gerando precipitação de forma isolada na cabeceira do Tietê e do Grande. Também tivemos precipitação isolada na bacia do Rio Madeira, principalmente ali no trecho boliviano e peruano da bacia. Com relação à média das temperaturas mínimas para essa semana operativa, em comparação à semana operativa anterior, não tivemos grande destaque, né? Onde, em média, as temperaturas ficaram parecidas. Com relação à média das temperaturas máximas para essa semana operativa, em comparação à semana operativa anterior, também não tivemos grande destaque, estando bastante parecidas em média. Com relação à radiação solar, né, tivemos uma diminuição na radiação solar no sul, devido à passagem da frente e da atuação das áreas de estabilidade, que aumentaram lá a nebulosidade na região sul, diminuindo então essa radiação solar em superfície. Com relação aos ventos, também não tivemos nenhum destaque para essa semana com relação à semana operativa anterior. Em média, estiveram bastante parecidos. Aí a previsão para a próxima semana operativa de precipitação é que a gente vai ter a passagem de uma frente fria pela região sul, onde os maiores totais aí devem ficar ali no Jacuí, no Taquariantas e no Uruguai, além da incremental Itaipu. Também tem previsão de pancada de chuva isolada no trecho boliviano e peruano da bacia do Rio Madeira. É, Bom, com relação à previsão de temperatura, existe uma sinalização da elevação da temperatura mínima para as capitais Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e Cuiabá. E com relação à temperatura máxima, em média, deve ficar estável. Com relação à radiação solar, também existe uma sinalização de estabilidade. E com relação ao vento, para essa próxima semana, existe sim uma previsão de queda na velocidade do vento, mas em média, as velocidades devem ficar parecidas com a da semana operativa anterior. É isso que eu tinha para apresentar. Volto com a palavra para a Diana. Muito obrigada pela apresentação, Jean Anderson. Então, dando sequência para as apresentações desse primeiro bloco, eu chamo a Ana Machado para falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Já consegue ver minha tela? Sim, Obrigada. Vou fazer a apresentação da previsão hidrológica para as próximas semanas operativas. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa é do fechamento do mês de agosto em 72% da MLT, o que representa aqui para a gente o 8º percentil do histórico.
A gente observa um comportamento de queda das afluências para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paranapanema e do Paraná. Na Bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 62% da MLT, o que representa nono percentil do histórico. Na Bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 65% da MLT, o que representa o décimo percentil do histórico. No Paranapanema, a gente tem a expectativa de fechar o mês de agosto em 56% da MLT, o que representa o 20º percentil do histórico, e na Bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 70% da MLT, representando aí o 16º percentil do histórico. Para o subsistema Sul, para as próximas semanas operativas, a gente observa uma manutenção das vazões. A expectativa de fechamento do mês de agosto em 68% da MLT, o que representa o 43º percentil do histórico. A gente observa um comportamento de manutenção das vazões até o final do mês de agosto para as bacias do Iguaçu e Uruguai, enquanto na bacia do Jacuí a gente vê um leve aumento ali no final do mês das vazões, né, em agosto. Na bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 61% da MLT, representando o 38º percentil do histórico. Já na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 63% da MLT, representando o 43º percentil do histórico. Na bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 118% da MLT, representando o 72º percentil do histórico. Observamos que a previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de manutenção das afluências. A expectativa do fechamento do mês de agosto em 48% da MLT, representando o 6º percentil do histórico. Para a previsão hidrológica para o subsistema Norte, nas próximas semanas operativas também a gente observa uma recessão das afluências, a expectativa de fechamento do mês de agosto 63% da MLT, o que representa o 5º percentil do histórico. Observando aqui na bacia do Tocantins, também vemos uma recessão das afluências, né? A expectativa do mês de agosto em 53% da MLT, representando o 3º percentil do histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam a volumes de ENA acima de 120% da MLT apenas para as bacias do Madeira e do Jacuí. Os volumes ficam entre 80% e 120% da MLT para as bacias do Guatumã, Jari, Araguari, Xingu e Parnaíba. As demais bacias estão com previsão de volumes de ENA abaixo de 80% da MLT. Na evolução da ENA mensal, podemos observar que os subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, o Sul também, apresentou uma recessão da ENA em relação ao último mês, né? Na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de agosto, essa revisão em comparação com o previsto no PMO de agosto da semana passada, a gente observa um apontamento, um leve assim, aumento, né, das ENAs para o Nordeste, enquanto observamos uma queda para o subsistema Sudeste, Sul e Norte. Eu encerro minha apresentação por aqui e devolvo a palavra a você, Diana. Muito obrigada, Ana. Então, agora a gente vai finalizar as apresentações desse primeiro bloco. Eu chamo a Dayana para comentar um pouco sobre a operação hidráulica. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um minuto. Acredito que vocês já estejam vendo, em tela cheia. Então, dando continuidade aqui nos destaques da operação hidráulica, a gente, nesse primeiro slide, apresenta a agenda de reuniões das salas de crise e de acompanhamento que são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e tem a participação do ONS. Então, começando pela Bacia do Rio Paranapanema, a próxima reunião está agendada para o dia 20 de agosto. Da região do Paraná, a última reunião aconteceu ontem, dia 31,
e a próxima está prevista para o dia 28 de agosto. A do São Francisco ocorrerá na próxima terça-feira, dia 5. A do Tocantins no dia 26 de agosto. A do Sul no dia 14 de agosto. A do Norte no dia 2 de setembro. E a do Alto Paraguai da região do Pantanal acontecerá no dia 15 de setembro. Lembrando que todas essas reuniões são transmitidas ao vivo pelo canal da ANA, podendo ser consultada posteriormente. Nessa semana, nós tivemos a 7ª reunião da Sala de Acompanhamento da Região Hidrográfica do Paraná, no dia de ontem, e aqui a gente traz alguns dos destaques que nós apresentamos nessa sala, especificamente sobre o acompanhamento das regras operativas estabelecidas nas resoluções da ANA. Então, aqui na parte esquerda do gráfico, a gente apresenta a resolução ANA número 193 de 2024, que estabelece as regras operativas para os reservatórios da Bacia do Rio Grande. É uma análise, na reunião da ANA ontem, nós apresentamos uma análise do que foi feito no mês de julho. Então, no início do mês de julho, a usina de Furnas iniciou com 64,9% do seu volume útil e a usina de Mascarenhas de Moraes no início de julho com 74,6% do volume útil. Esses dois armazenamentos resultam numa faixa operativa normal para esses dois reservatórios que foram praticados ao longo desse mês de julho que terminou. Então, olhando esse diagrama para Furnas, considerando que a gente está no período seco, foi adotada uma defluência máxima média diária de 1.440 metros cúbicos por segundo. E para Mascarenhas de Moraes, na faixa da normalidade, não temos nenhuma limitação. Só ressaltando que agora, a gente começando o mês de agosto, os armazenamentos verificados ainda resultam na permanência desses dois reservatórios na faixa operativa normal. Falando agora da parte da direita do gráfico da resolução ANA número 194 de 2024, que estabelece as regras operativas para a bacia do Rio Paranaíba, especificamente ali para os reservatórios de Emborcação e Itumbiara, que também no início de julho apresentaram armazenamentos que resultaram em faixas operativas normal. E por conta disso, Emborcação teve uma defluência máxima média diária limitada em 972 metros cúbicos por segundo e o reservatório de Itumbiara, uma defluência máxima média diária limitada em 2.928 metros cúbicos por segundo. E de forma similar também para o mês de agosto, hoje dia 1º de agosto, os armazenamentos iniciais desse dia resultaram na permanência da faixa operativa normal para esses reservatórios. Outra reunião que nós tivemos a participação também no dia de ontem foi a 2ª reunião de avaliação das condições hidrometeorológicas da Bacia do Alto Paraguai, a região do Pantanal. Nós temos poucas usinas hidrelétricas na bacia do Paraguai e o único reservatório está associado à usina hidrelétrica de Manso. Então, um dos destaques que nós levamos foi uma simulação de curto prazo para determinar a evolução do armazenamento desse reservatório. Foram utilizadas as previsões de chuva do modelo SMWF e com as previsões de chuva foi adotado o modelo SMAP do ONS para a previsão de vazões. Então, mantendo uma política similar ao que tem sido praticado atualmente, considerando uma previsão de afluência em torno de 51 metros cúbicos por segundo, a gente segue na tendência de depressionamento do reservatório de Manso, partindo de 78,5% atualmente e atingindo o patamar de 70,9% no início de setembro. Então, mostrando aí uma leve recessão, um leve depressionamento dos níveis do reservatório da usina hidrelétrica de Manso. O próximo destaque é a operação do Baixo Paraná, especificamente das usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Como a gente vem colocado nas últimas reuniões semanais, essas duas usinas operam nas suas defluências mínimas, desde o início de junho, Jupiá operando no patamar de 3.300 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera no patamar mínimo próximo dos 3.900 metros cúbicos por segundo.
Por fim, a gente traz o último destaque, que trata-se da revisão do Plano Anual de Prevenção de Cheias e do relatório de regras da Bacia do Rio Jacuí para o ciclo vigente, ciclo 24-25. Então, a gente coloca o recado de que os volumes de espera da usina hidrelétrica de Passo Real foram recalculados a partir do dia 2 de agosto de 2025, em função da alteração do tempo de recorrência de 100 anos para 150 anos da restrição a jusante da usina de Jacuí, bem como da limitação máxima do nível do reservatório da usina de Passo Real na cota 325, declarada pelo agente por meio do FSARH 8360, conforme novas informações prestadas pelo agente de geração dessa usina no mês de julho. Então, por conta desses dois motivos, o plano e o relatório de regras da Bacia do Rio Jacuí foram revistos. E aqui no slide a gente coloca o link de cada documento que foi publicado no portal do Sintegre do ONS. Com isso, Diana, eu finalizo a minha apresentação e eu te devolvo a palavra. Obrigada, Dayana. Obrigada a todos, então, que fizeram essas apresentações do primeiro bloco. Então, a gente agora encerra esse bloco e iremos fazer a pausa de 5 minutos para a análise das perguntas enviadas no chat. Até mais. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, fizemos esse intervalo para dar uma análise nas perguntas que foram enviadas. Recebemos uma pergunta sobre a revisão quadrimestral da carga, que essa pergunta vai ser respondida depois do próximo intervalo, depois que tivermos a apresentação da Gerência de Previsão de Carga. E recebemos também uma solicitação do Leonardo, do Banco ABC Brasil, pedindo para atualizar no Sintegre o infográfico sobre os resultados de geração eólica e fotovoltaica do SIM dos meses de junho e julho. Leonardo, essa atualização no Sintegre ela é feita pela outra área do ONS de pós-operação. Estamos entrando em contato, tá? Dado que nessa reunião só tem basicamente o pessoal da programação, mas estamos entrando em contato já com a área responsável para atualização. Em breve devemos ter já algum retorno. Então, foi essa solicitação que tivemos, e agora a gente dá continuidade para as apresentações da reunião. Vou chamar o Carlos para falar sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Imagino que todos estejam vendo a minha tela. Bem, começando mais uma reunião de previsão de carga para programação semanal, nessa primeira revisão de agosto. Eu vou iniciar a apresentação, como tradicionalmente a gente faz, falando das premissas meteorológicas. Então, começando com o subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Na semana atual, as temperaturas máximas estavam próximas às da semana anterior, variando entre 23 e 26 graus. E para a próxima semana, tanto nos acumulados de precipitação quanto em temperatura, nós temos uma estabilidade frente a a semana corrente. Já no subsistema Norte-Nordeste, a gente também tem temperaturas próximas, tanto nessa semana quanto na próxima. Então, essas temperaturas na semana passada, vigente, e próxima semana, elas estão bastante pareadas. Para a próxima semana, e nessa semana também ocorreu precipitação na região norte, uma precipitação importante em alguns locais do norte, da região norte. E para o subsistema sul, para a região sul, na semana atual nós temos temperaturas máximas entre 19 e 20 graus, com manutenção dos padrões de precipitação, e para a próxima semana temperaturas e precipitação permanecendo estáveis, com elevação nas mínimas observadas em Curitiba e Florianópolis. E aí a gente olhando o quadro acima, olhando o quadro do Sistema Interligado Nacional em relação aos valores de carga dessa primeira semana, lembrando que esse é um valor de expectativa de fechamento. Então, nós temos uma expectativa de fechamento de 74.602 megawatts médio, o que corresponde a um desvio de menos 1,72%. E aí, comentando em relação a esse desvio ele está para baixo
puxado tanto pelo subsistema sul quanto pelo subsistema sudeste e centro-oeste, subsistemas norte e nordeste com uma carga acima, uma carga verificada acima das nossas previsões. Então, para a semana 2, nós fizemos ajustes pontuais que estão relacionados à questão de previsões meteorológicas e que podem e que devem impactar na carga. E para as semanas seguintes, nós fizemos alguns outros ajustes pontuais para fazer com que a carga ficasse pareada a todas as nossas premissas do mês. E aí, quando a gente faz uma análise da revisão do PMO, nós fizemos a manutenção dos valores do PMO original, e eu vou detalhar um pouco mais cada caso agora na análise por subsistema. Então, começando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Subsistema Sudeste Centro-Oeste tem uma expectativa de fechamento de 40.914 megawatts médios, o que corresponde a um desvio de menos 2,57%. Esse desvio de menos 2,57%, ele pode ser explicado pelas temperaturas que nós tínhamos premissas de temperaturas mais elevadas, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, e foi observado temperaturas chegou a ser um declínio, né, temperaturas mais baixas, e isso impactou diretamente no valor da carga. Então, para a segunda semana, a gente foi realizado um ajuste na casa de menos 0,5%, e esse ajuste está muito relacionado à questão da manutenção das premissas meteorológicas. Então, a gente pareou a carga, deixou a carga num nível mais próximo da primeira semana, e na terceira a sexta semana também fizemos ajustes pontuais, fazendo com que a revisão do PMO ficasse em 42.205 megawatts médio. Vou passar agora para o subsistema sul. Subsistema sul com uma expectativa de fechamento de 12.739 megawatts médio, que corresponde a um desvio importante de menos 5,92%. E esse desvio ele pode ser também explicado por alguns fatores, né? Um fator também que é importante frisar é que quando nós fizemos a abertura semanal para as semanas, nessa primeira semana, nós tínhamos poucos valores verificados, e isso fez com que, no momento em que a gente estava fazendo as previsões, a gente estava num outro momento em relação às previsões. Então, esse valor ele ficou um pouco, ele acabou desviando menos 5,9%. E aí, para a segunda semana, a gente fez um ajuste para a carga ficar num nível mais próximo da primeira semana. Terceira, sexta semana, fizemos um ajuste na casa de 1,07%, fazendo com que fazendo com que houvesse, né, uma manutenção do valor mensal na revisão do PMO, em 13.550 megawatts médio. Vou passar agora para o subsistema Nordeste. Subsistema Nordeste com desvio de 2,56%, com 12.643 megawatts médios de expectativa de fechamento. Para a segunda semana, dado, como eu falei, nas questões meteorológicas, nós temos manutenção das premissas meteorológicas, então não foi feito nenhum ajuste. E para a terceira, sexta semana, um pequeno ajuste na casa de menos 0,1%, fazendo com que o valor da revisão do PMO ficasse em 12.786 megawatts médio. Por fim, o subsistema norte, perdão, o subsistema norte com um valor de expectativa de fechamento de 8.306 megawatts médio e um desvio de 3,29%. Esse desvio ele pode ser explicado muito pela questão de aumento de carga de consumidores livres. Então, quando a gente faz, por exemplo, um comparativo da semana anterior a essa primeira semana, nós tivemos cerca de um aumento de mais ou menos 200 megawatts médio entre semanas. Então, isso influenciou bastante o comportamento da carga dessa semana. E para a segunda semana nós fizemos um pequeno ajuste na casa de 0,6%, lembrando que a terceira semana tem um valor de carga um pouco mais baixo do que as próximas semanas devido a um feriado estadual no Pará, né? E isso, a nossa previsão é que isso vai impactar também a carga nessa terceira semana. E aí da quarta a sexta semana, um ajuste pontual de menos 0,33%, consolidando a revisão do PMO com o valor de 8.268 megawatts médio. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos. Fico à disposição para eventuais perguntas e devolvo a palavra para você, Diana. Muito obrigada, Carlos. Então, agora a gente vai para a última reunião desse bloco,
apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas, então eu chamo o Rodinei para falar um pouco sobre essas informações. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Então, vou passar aqui os limites elétricos, né, com impacto na programação e nas intervenções. Então, é uma intervenção que já está em andamento, a linha Imperatriz Colinas, tá desde o dia 7 de julho, vai até dia 17 de agosto, e o limite é o fluxo Colinas Miracema menor que 2.300. Essa é uma outra intervenção que já está em andamento também, a linha 525 kV Itá Santo Ângelo Circuito 1, para o retrofit das proteções. E essa intervenção vai até dia 24 de agosto e ela pode causar restrição na transferência de energia pelas conversores de frequência de Garabi 1 e 2. É, Também temos a linha 500 kV Teresina 2 Presidente Dutra, já também está em execução, ela vai até dia 31 de agosto. E as consequências é o FNES menor que 8.000 megawatts e o FNEM menor que 5.200. Essa intervenção do disjuntor 15D5 da subestação São João do Piauí iniciou hoje às 6 horas da manhã, vai até às 16 horas de domingo, dia 3. E as consequências para que o sistema suporte a perda duplas de linhas de transmissão na SE São João do Piauí é FNNE menor que 4.000 megawatts, FNEM menor que 5.000 megawatts e FNES menor que 7.500 megawatts. A barra B, temos outra intervenção no 500 kV da SE Louisiana, vai das 0 às 7 da manhã dessa madrugada de sábado, dia 2. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingências simples, o FNES deve ser menor que 6.600, o R seco menor que 10,2 gigawatts e o conjunto fotovoltaico solar Arinos 2 menor que 850 megawatts. A linha 525 kV Barreiras 2 Buritirama, das 10 às 14 do dia 2, sábado, substituição e readequação do sistema monitoramento de grandezas. Então, durante a intervenção, as seguintes restrições devem ser atendidas: o FNES menor que 6.500 e o FNS menor que 3.500. Área Rio, um filtro da SE Terminal Rio, das 8 às 15h35 de sábado. Então, para que na perda de mais um filtro tipo B, o bipolo Xingu Terminal Rio deve ser menor que 2.500 megawatts. Interligação Sudeste e Nordeste, a linha então Arinos 2 Rio das Éguas, das 7 às 14 horas de domingo, dia 3. O FNES deve ser menor que 6.500 megawatts, o R seco menor que 10.200 megawatts e o conjunto fotovoltaico Arinos 2 menor que 800 megawatts. O banco série da SE Serra da Mesa inicia às 22 horas às 6 do dia 5/8, terça-feira, até o dia 8, sexta-feira. Então, para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação norte-sudeste, o FNS deve ser menor que 3.500 megawatts. Linha 500 kV Serra da Mesa Samambaia, circuito 1, das 7h40 às 17 do dia 8, sexta-feira. O FNES, né, as limitações, o FNES deve ser menor que 6.800, o R seco menor que 10 gigawatts e o conjunto fotovoltaico Arinos 2 menor que 800 megawatts. Linha 500 kV Estreito Fernão Dias, circuitos 1 e 2,
Inicia das 7 às 17 dos dias 8 ao dia 10, domingo. Então, para que o sistema suporte as contingências na malha de 500 kV da região, o bipolo madeira deve ser menor que 4.500 megawatts, o bipolo Xingu estreito menor que 1.500 megawatts, o bipolo Xingu terminal Rio menor que 1.500 megawatts, o elo de corrente contínua do Itaipu menor que 1.400 megawatts, o recebimento sul deve ser menor que 6.500 megawatts, o FNS menor que 2.500 megawatts e o FNES menor que 6.800 megawatts. E para fechar, aqui fica o convite aos agentes de transmissão no dia 13/8, no auditório do Rio de Janeiro. Então, a gente tem o encontro com agentes na gestão de intervenções na rede de transmissão. Ali a gente tem o QR Code, né, os últimos dias para inscrição e a nossa agenda, tá? Conto com a presença de todos. Então, da minha parte era isso, Diana. Obrigado. Eu que agradeço, Rodney. Obrigada, Rodney e Carlos, pelas apresentações desse bloco. Então, faremos agora a pausa de 5 minutos para a análise das perguntas que foram enviadas nesse meio tempo. Até já. Olá, boa tarde novamente. Então, antes de dar seguimento aqui com as apresentações dessa reunião, temos algumas perguntas para ler e responder. Só faço um aviso aqui para o Gabriel Rogato, que tinha enviado uma pergunta aqui sobre o GNA2. A gente vai responder no último bloco, tá? Então, vou ler aqui duas perguntas, uma solicitação e uma pergunta que a gente recebeu nesses intervalos. Começando primeiro aqui pelo que foi enviado pelo Alexandre Nascimento, da Hidroenergia. Prezados, boa tarde. Gostaria de confirmar uma informação. O limite para a divulgação da segunda revisão quadrimestral de carga é no dia 10 de agosto. Historicamente, os valores costumam ser publicados às sextas-feiras. Existe a possibilidade de que essa revisão seja publicada ainda hoje? Agradeço desde já pela atenção. Vou chamar o Carlos para me ajudar aqui a responder. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Exatamente como você falou, a gente está trabalhando junto com a EPE e a SCE para fazer a divulgação dos dados, e a divulgação dos dados até tem essa data limite, né? Então a gente não consegue precisar, o que a gente pode afirmar para você é que a data limite é até ao dia 10, tá bom? Obrigado. Obrigada, Carlos. Então, vou para a segunda pergunta. Quem enviou foi o Henrique, da Gemco Energia. Vou ler aqui. Prezados, poderiam explicar melhor a revisão semanal da carga de agosto? Pelos números enviados, houve a revisão da semana já realizada e ajuste para a próxima semana operativa, e as demais semanas foram ajustadas de forma que a carga fique igual à carga do PMO. Algum motivo para isso? Eu chamo o Douglas Aranil para nos auxiliar. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique. Realmente, essa semana, né, nós tivemos uma revisão semanal um pouco atípica do que nós fazemos. A primeira semana só possui um dia e nós temos muita pouca premissa ainda para mudar essa carga do mês de agosto. Nós atualizamos nossos modelos que nos balizam aí durante o processo, eles continuam indicando uma carga muito semelhante, e com isso nós fizemos só uma atualização aí na próxima semana, dado que nós temos uma premissa meteorológica um pouco melhor, e para as demais semanas nós fizemos pequeno ajuste de forma a manter o mensal, dado essa manutenção de premissa em relação ao que nós tínhamos ao PMO. Tá bom, Henrique? Espero ter respondido sua pergunta, se não, ficamos à disposição aí através da central de atendimento. É isso, Diana, obrigado pela atenção. Obrigada, Douglas. Então, agora, dando seguimento às apresentações da reunião, eu vou fazer aqui as apresentações associadas à gerência de programação mensal, e começando primeiro aqui com os destaques das intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Então, só relembrando, né, o nosso critério de relevância, então, para essa reunião, trazemos as intervenções de unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou em unidades geradoras de grande porte. Então, para essa semana, próxima semana operativa, que compreende o período de 2 a 8 de agosto, começando pelos destaques da região Sudeste, a gente tem um ensaio de auto-restabelecimento da unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de São Simão, que está programado para o dia 2 de agosto.
Também tem um ensaio de Black Start do Corredor de São Paulo, associado à usina hidrelétrica de Porto Primavera, e as unidades geradoras 1, 2, 6, 7, 8 e 9, que são impactadas. E esse ensaio de Black Start está programado para o dia 3 de agosto. Temos uma manutenção preventiva para a unidade geradora 1 de Furnas, de 3 a 4 de agosto, uma manutenção preventiva anual para a unidade geradora 3 de Peixe de Cal, de 4 a 8 de agosto, e algumas manutenções um pouco mais longas para Simplício e para Aimorés, dado que são manutenções associadas à modernização. Então, para Simplício, tem a manutenção na unidade geradora 1, que compreende o período de 4 de agosto até dia 7 de outubro, e a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Aimorés, do dia 4 de agosto até 26 de novembro. Para o subsistema sul, temos o destaque para o desligamento da unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Governador Bento Munhoz, que está programada de 2 a 4 de agosto. Uma manutenção preventiva para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Governador da Braga, no dia 3. E uma manutenção preventiva para Forte de Chapecó, na unidade geradora 1, de 5 a 11 de agosto. No subsistema norte, temos manutenção preventiva para a unidade geradora 5 de Estreito, prevista para ocorrer do dia 4 até o dia 26 de agosto, e uma manutenção corretiva na unidade geradora 3 de Serra da Mesa, prevista para ocorrer entre 4 de agosto até dia 3 de setembro. E para o subsistema Nordeste, para essa semana operativa, para a próxima semana não temos nenhuma intervenção relevante para trazer. E agora eu vou entrar um pouco nos principais resultados da revisão do PMO de agosto, falando especificamente para os resultados associados a essa primeira semana, que compreende o período de 2 a 8 de agosto, próximo sábado até a próxima sexta. Então, em relação à novidade, em relação à atualização, que foge do rito normal de atualizações das divisões, tivemos a publicação, então, do despacho 2245 da ANEEL referente ao restabelecimento da operação comercial da unidade geradora 10 da usina hidrelétrica de Tucuruí, que foi considerada a partir da revisão do PMO de agosto. Então, para essa semana, para essa primeira semana operativa de 2 a 8 de agosto, comparando com o CMO obtido na semana passada, tivemos uma elevação de cerca de R$ 17,00 por megawatt-hora. Essa elevação é para todos os subsistemas, dado que mantivemos, então, esse CMO equalizado para todos os patamares de carga em todos os subsistemas. Nessa semana operativa, observamos o atingimento apenas do limite de intercâmbio da ANESE no patamar de carga pesada e na leve conjuntural. Então, dado esse CMO obtido para a primeira semana operativa, a expectativa do DECOMP é de uma geração térmica para o SIM de 9.653 megawatts médios. Desses 9.653, 6.396 é referente à inflexibilidade, de acordo com declarações enviadas pelos agentes, e 3.257 referente a despacho indicado por mérito pelo DECOMP, apenas uma indicação para a próxima semana, dado que diariamente essa geração por mérito ela é dada pelo modelo D100. Nessa revisão do PMO de agosto, estamos comandando o despacho das usinas AGNL. Estamos comandando o despacho para a semana de 4 de outubro até dia 10 de outubro. Tivemos algumas novidades em relação aos resultados apresentados na semana passada. Então, de acordo com o benefício GNL calculado, entrou para a indicação de méritos também lineares. Então, para Santa Cruz, a gente tem um comando de despacho antecipado para todos os patamares de carga. Para Luiz Oscar Rodrigues de Mello, apenas no patamar de carga pesada e média. E para Porto Sergipe, na semana passada, a indicação era apenas no patamar de carga pesada, agora ela está com despacho comandado para todos os patamares também. Em relação à energia armazenada dos subsistemas, temos aqui, então, um gráfico onde a gente consegue acompanhar qual é a perspectiva do DECOMP em relação ao comportamento ao longo das próximas semanas operativas e também a variação para o final do segundo mês. Lembrando que a gente tem, então, para o mês de setembro, 303 cenários, então aqui a gente mostra a previsão de armazenamento, considerando o pior cenário, o melhor cenário e também a média entre eles. Então, a expectativa é que a gente finalize o mês de agosto em um subsistema sudeste com 58,5%,
E considerando esses cenários, então, no segundo mês, a variação, o, o armazenamento pode variar entre 51,8 e 58,5. A expectativa para finalizar o subsistema sul é 74%, a finalização do mês de agosto, e no sul a gente observa uma dispersão significativa em relação aos cenários, podendo variar de 52,5 até 95,4 para o final do mês de setembro. A expectativa de finalizar o subsistema nordeste é de 60,8% e variando no final de setembro entre 54,5 e 57,2%. E, por fim, subsistema norte, onde tem a expectativa de finalizar o mês de agosto com 89,6%, podendo variar o final do mês de setembro entre 80,9% e 82,1%. Eram essas informações que eu tinha para passar aqui, referente à gerência de programação mensal. E agora eu chamo a Thaís para falar um pouco sobre a política operativa da última semana. Boa tarde. Vou compartilhar a apresentação, só um minutinho. Pronto. Vamos lá, então. Agora nós vamos apresentar os principais destaques da política operativa da última semana, trazendo também o acompanhamento do DECEM na programação diária. Esse primeiro slide traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DECEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal foi de R$ 315,08 por megawatt-hora para todos os subsistemas. No DECEM, de modo geral, os valores de CMO acompanham os valores de referência do DECOMP, mas destacam-se as seguintes diferenças. A gente nota CMOs reduzidos em todos os subsistemas na carga leve do final de semana e também nos dias 31 e 1, devido ao aumento da geração eólica prevista para esses dias. A gente nota também CMOs diferenciados no norte e no nordeste em alguns períodos do dia, que ocorreram em função de 3 limitações. A primeira delas é a limitação de transmissão nas LTs de 500 kV de Açu 3, Jaguaruana 2 e Jaguaruana 2 Pacatuba, conforme a AIO da região Nordeste. Limitações no fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme a AIO, e também dois SGIs, o SGI 41083 e o 42161 de 2025. E também em função da condição normal da linha de 500 kV Lusiânia-Rio das Éguas. As demais variações de CMO que a gente nota ao longo da semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração das usinas não simuladas no modelo DECEM. Esse slide apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje, 1/8. Então, iniciando com o subsistema Sudeste, os valores de CMO, a gente nota que eles apresentam dispersão de resultados. A gente tem outliers inferiores, com o valor de CMO em torno de R$ 283 por megawatt-hora, que ocorreram ao longo do dia, e ocorreram devido à restrição de geração na OHE Espora, conforme um serviço, o SGI 44854, de 2025. Adicionalmente, a gente nota outliers superiores e inferiores ao longo do dia, entre 7h30 e 15h30, e que ocorrem devido a uma inequação para controle de carregamento da linha de 345 kV Barreiro 1 Betim 6, conforme a instrução de operação de Minas, em função do limite do fluxo juscelino, o FJUSC, em função do limite no fluxo nordeste para o norte, o FNEM, juntamente com os SGIs, com o SGI 42, 16125, e devido ao limite para controle de carregamento da transformação 345, 138, 13.8 da subestação de Campos, conforme instrução de operação. Indo para o subsistema sul, a gente nota que os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, mas a gente nota outliers superiores que ocorreram devido ao SGI 44906 de 25, que tem um requisito de geração mínima na usina de Salto Osório. No subsistema Nordeste,
Os valores de CMO apresentam dispersão de resultados. Existem outliers superiores e inferiores no período da noite, a partir de 21h30, que ocorrem devido à alimentação da linha de 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba, conforme instrução de operação. Já os outliers superiores e inferiores durante o dia, ali entre 7h30 e 15h30, são devido ao limite do fluxo FNEM, conforme o SGI 42161, de 25, ao limite do fluxo F-baso, conforme instrução de operação. Ocorre também devido à inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV Lusiana Rio das Éguas, conforme IO, e limite do fluxo FJUSC, né, fluxo juscelino, conforme IO também. Para finalizar, no subsistema norte, os valores de CMO também apresentam dispersão de resultados. A gente nota outliers superiores e inferiores ali entre 7h30 e 15h30, em função ao limite do fluxo FNEM, conforme o SGI 42161, de 25. Adicionalmente, a gente tem outliers superiores e inferiores a 7h30 e depois 21h30 e 23, que são influenciados pelo F-baso. Os outliers superiores às 13 são causados pela limitação do fluxo FJ-POR, o Jurupari-Oriximiná. E os outliers superiores e inferiores a partir de 21h30 são devido à limitação da linha de 500 kV Jaguaruana 2 Pacatuba, conforme a IO, né, na região Nordeste. Nesse slide, a gente traz os valores de CMO por barra durante uma meia hora, através do mapa georreferenciado, no caso aqui para o dia 1º de agosto, e a gente destaca aqui que apenas 30% das barras do SIM estão representadas nesse mapa. Mas a gente consegue observar que existem valores de CMO diferenciados no subsistema Nordeste e que ocorreram devido ao fluxo FNEM. E, adicionalmente, a gente nota CMOs elevados no estado do Rio de Janeiro, que são decorrentes do limite para controle de carregamento da transformação 345, 138, 13.8 da subestação de Campos. Nos próximos slides, a gente vai apresentar um comparativo entre o DCEM e o PDP dos 4 subsistemas com relação às gerações hidráulica e térmica. Então, iniciando pela geração hidráulica, a gente observa que as diferenças em todos os subsistemas, elas ocorreram devido à política operativa. Na região norte, a geração do DCEM, de maneira geral, é similar à geração do PDP. Na região nordeste, de uma forma geral, a geração prevista pelo DCEM está superior àquela do PDP. Então, a gente destaca que no PDP está sendo praticada uma operação minimizada, com uma defluência média de 900 metros cúbicos por segundo em Xingó, para atendimento da resolução da ANA. Na região sul, a gente nota que a geração do DCEM é inferior à geração alocada pelo PDP, e essas diferenças ocorreram em função da possibilidade de alocação dos recursos na carga, controle de divertimento da bacia do Jacuí e, de modo geral, controle de nível dos reservatórios. Na região sudeste e centro-oeste, de maneira geral, a geração do DCEM é similar à geração do PDP. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em relação ao DCEM. Isso ocorreu devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DCEM e também para ajustes para exportação de energia. Com relação ao intercâmbio internacional para essa semana operativa, para o Uruguai, nós tivemos programação de exportação de energia vertida turbinável, transmissível, nos dias 26 e 27, seriam as colunas em cinza no gráfico. E para a Argentina, nós tivemos programação de exportação de energia termoelétrica entre os dias 26 até o dia 1, né, em azul no gráfico. Para a Argentina, nós não tivemos exportação de EVT. Nós ressaltamos também que para a próxima semana pode ocorrer exportação de energia condicionada à validação elétrica. Com relação às ofertas de resposta da demanda para essa semana operativa, houve acionamento nos dias 26 e depois 28, 29 e 30 de julho.
O montante aprovado foi de 11 megawatts, com o valor de R$ 270 por megawatt-hora, e na modalidade D-1. Nessa semana operativa, houve importação de energia da Venezuela para o sistema isolado de Roraima, em todos os dias. Destacamos que, de acordo com os procedimentos de operação vigente, o fluxo de potência ativa na linha de 230 kV de Boa Vista Santa Helena, ele está limitado em 15 megawatts. Mas na programação diária é feita uma modulação do valor ao longo do dia, fazendo uma redução nos momentos de menor carga. Então, a gente acaba ficando com valores médios programados entre 8,8 até 10,1 megawatts médios nessa semana. Agora a gente apresenta os gráficos com o balanço médio por subsistema, em patamares semi-horários programados para essa semana operativa. Começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele se configurou como perfil importador de energia em todos os patamares. A geração ela foi dimensionada para controle de nível e atendimento de ponta de carga, ali nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E foi feita exploração de recursos energéticos nas usinas das bacias do Rio Madeira e Teles Pires. Com relação ao subsistema Sul, a geração ela foi dimensionada para atender a carga do SIM, realizando também o controle do nível dos reservatórios em função das afluências verificadas e previstas. A gente destaca também que houve programação de exportação de energia, como a gente já comentou. Para o subsistema Nordeste, ele se configurou exportador de energia em todos os patamares, e a operação hidráulica, como já comentei também, minimizada, com essa redução de geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção. Para o subsistema Norte, a gente tem a geração dimensionada para atendimento de ponta de carga. Agora, nesse slide, a gente apresenta o balanço por fonte de geração dos dias 26 até o 1º de agosto. A gente destaca que 87% do despacho foi realizado por fontes renováveis, e dentre todas as fontes, aproximadamente 41% dessa geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e a MMGD. O montante de geração total ficou similar ao despacho da semana anterior. Com relação à previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, a gente tem que o menor valor médio está previsto para o dia 9/8, com aproximadamente 7 gigawatts médios, e a maior média está prevista para o dia de hoje, dia 1/8. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 3 blocos, com os reviews variando de R$ 926 a R$ 1.745 por megawatt-hora. E como na semana anterior nós não havíamos recebido ofertas da Argentina, essa semana todos os blocos representam uma elevação em relação à semana passada. Com relação ao Uruguai, a gente recebeu ofertas das comercializadoras Enel, BTG e Bolt. As ofertas foram divididas em 8 blocos, com os valores variando entre R$ 395 e R$ 2.172 por megawatt-hora. E a gente também nota que todos os blocos tiveram um aumento de preço em relação ao ofertado na última semana. Com relação à política operativa prevista para a próxima semana, a gente destaca para o norte, região norte, uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga, a bacia do Tocantins operando em período de praias e Tucuruí seguindo a curva de referência. Para a região Nordeste, uma operação minimizada, com a redução de geração na cascata do São Francisco, considerando que Sobradinho entrou na faixa de atenção. Para o Sudeste e Centro-Oeste, utilização dos recursos das bacias do Rio Grande e Paranaíba, conforme for necessário, para a alocação de atendimento de ponta, e também buscando controle de nível dos reservatórios, e será feita uma avaliação semanal da manutenção da política de redução nas defluências do Paraná. Com relação ao Sul, a gente vai seguir explorando a geração hidráulica para controle de nível e atendimento da carga.
Com relação à ponta de carga, a folga de potência monitorada vai ser alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e Tucuruí, e tem uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Com relação à ocorrência de EVT, temos sim a expectativa de ocorrência de EVT em todos os subsistemas, mas essa exportação ela fica condicionada à avaliação de área e à validação elétrica. Então, essa exportação de energia, ela para a próxima semana ela pode ocorrer, mas fica condicionada à validação elétrica, também considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Com relação às ofertas da Portaria 88 de 2024, que visa operacionalizar térmicas em condição de uma maior flexibilidade, como recurso disponível para utilização no INS no atendimento à ponta, que também teve o prazo prorrogado pela Portaria 105, a gente destaca que não houve atualizações nessa semana, então as ofertas válidas seguem essas que estão apresentadas na tabela. Esses foram os pontos, então, destaques da política operativa. Agradeço a atenção. Devolvo a palavra para ti, Diana. Muito obrigada, Thaís. Então, agora a gente encerrou as apresentações a serem feitas nessa reunião. Faremos a última pausa de 5 minutos e, no retorno, responderemos as perguntas pendentes e iremos para o encerramento também da reunião. Até logo. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, vamos agora responder as perguntas que ficaram pendentes ao longo da reunião. Vou começar aqui lendo a pergunta enviada pelo Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos, que é o seguinte: boa tarde. Há uma atualização sobre a conexão da UTE GNA2 no sistema de 500 kV? Qual é a previsão atual para realizar a migração do escoamento dessa usina para este ramo? Para responder essa pergunta, eu chamo o Rodney. Então, pessoal, boa tarde a todos. Então, respondendo a pergunta do Gabriel, a UTGNA2 ela já sincronizou no sistema de 500 kV da região, tá? Foi a UT Marlin Azul que migrou do 345 para o 500. Ainda faltam algumas obras das duas linhas de terminal Rio Lagos C1 e C2, né? Estão previstas para outubro desse ano. E após a entrada dessa obra, não são mais previstos problemas de escoar geração nem de GNA2, nem da Marlin Azul. E gostaria de aproveitar também, né, para informar que teve questionamentos a respeito das inscrições, estava escrito o último dia. Não, as inscrições para a gestão de intervenções na rede de transmissão com os agentes, né, elas prosseguirão até a semana que vem. Obrigado. Obrigada, Rodney. A próxima pergunta aqui ela foi enviada pela Doris Palma, do Itaú. Prezados, boa tarde. Durante o PMO mensal, no bloco de acompanhamento de carga, vocês mostram no gráfico de baixo duas curvas, variação de carga verificada e variação de carga ajustada. Onde posso encontrar os dados a respeito da variação de carga ajustada? Douglas, você pode me ajudar com essa resposta? Boa tarde novamente. Doris, infelizmente nós não divulgamos ainda os dados do modelo carga gestada. Nós até estamos trabalhando para tentar divulgar assim o modelo e um deck para que vocês possam utilizar na série de vocês, mas no momento somente aquele plot ali da apresentação do PMO que nós informamos sobre carga gestada, tá bom? Era isso. Obrigada, Douglas. Tivemos aqui uma pergunta também do Eric Angelim, do Grupo Cobra, perguntando sobre a publicação das apresentações das revisões semanais do PMO, onde que ficam disponibilizadas no Sintegre. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês onde que fica. Acredito que já estejam vendo aqui a tela. Então, a apresentação fica publicada. Hoje mesmo a gente publica, tá? Acabando a reunião, em torno de, no máximo, meia hora após o fim da reunião, as apresentações já são publicadas. Então, ela fica no Sintegre, dentro do macroprocesso da programação da operação. E aí, dentro desse macroprocesso da programação da operação, tem o processo da reunião semanal da programação da operação. Então, acessando o processo,
Indo em produtos, é possível ver aqui as apresentações, tem um histórico aqui de todas as apresentações das últimas reuniões. Então, em breve, teremos a publicação das apresentações dessa reunião. Reforço também que no canal do ONS no YouTube, essas reuniões elas são disponibilizadas também. Então, tanto as reuniões semanais quanto as reuniões do PMO, elas são gravadas e são disponibilizadas sempre no início da semana seguinte, aqui no canal do ONS. Então, temos aqui as playlists aqui das reuniões do PMO, com histórico e também referente às reuniões semanais. Então, as apresentações, elas são publicadas na própria sexta-feira, logo após a finalização das reuniões, e no início da semana seguinte são disponibilizadas, então, no canal do YouTube, as gravações das reuniões. Não tivemos mais perguntas, lemos e respondemos aqui todas as perguntas que foram enviadas, então, eu agradeço a participação e a presença de todos, tanto da equipe do ONS, quanto da Vox, e os agentes que participaram aí das reuniões também. Reforço que a gente sempre fica à disposição via o canal da Central de Relacionamento com os Agentes, onde pode ser enviadas perguntas e que vamos responder na maior brevidade possível. E na semana que vem teremos, então, a segunda reunião semanal da operação, referente ao mês de agosto. Então, era isso que tínhamos para apresentar aqui pelo ONS. Desejo um bom final de semana para todos e agradeço aí a participação de todos.